Bom, pessoal, vamos lá então. Como eu falei para vocês, é a última aula de conteúdo do livro. Problema de advecção de fusão, falta um D aqui. O problema de advecção de fusão ele é discutido no capítulo 3, e aí agora no capítulo 5 o livro volta a ele já dentro do contexto de elementos finitos. Então, para quem não sabe, advecção é a mesma coisa que convecção, que significa transporte através de um fluido. Então, você pode ter, por exemplo, o transporte de partículas devido à agitação do fluido. Então, as partículas se transportam num meio por causa de gradiente de concentração, e esse é o processo de difusão. Agora, se esse meio tiver ainda uma velocidade, isso vai acrescentar ao, ao movimento das partículas, né? Então, sei lá, pensa no mar, mais perto da arrebentação você tem areia do que mais longe, você tem mais areia ali dissolvida na água ou flutuando na água. Então, ela vai se difundir para as vizinhanças, mas por causa do movimento das ondas, você tem um aspecto a mais a levar em conta, que é a velocidade do fluido, né? Então, da mesma forma, quando você coloca Nescau num copo de leite, ele vai se difundir pelo copo, mas você mexe com a colherinha para que ele se misture mais rapidamente. Então, isso é a advecção ou a convecção, né? Para quem já pegou aquele livrão moderno do Halliday Resnick, é um livro bem grosso, ele tem umas 800 páginas. Nessa versão mais recente do livro, ele, no começo de cada capítulo, ele coloca algum probleminha que ele vai discutir no, ao longo do capítulo, né? E um desses problemas que eu achei muito interessante, me marcou quando eu era aluno, por que que os beduínos, aqueles povos do deserto, por que que eles usam roupas pretas ao invés de utilizarem roupas claras, né? Sendo que a roupa preta absorve mais radiação de calor do sol portanto, esquenta mais, né? Então, existem dois motivos. O primeiro e mais óbvio é que as roupas mais escuras elas dão maior proteção contra o ultravioleta. Mas eu não sei se os beduínos sabiam disso quando começaram a usar roupa preta, né? O outro aspecto é que os beduínos, assim como existe uma coisa parecida para os esquimós também, né? Então, os esquimós, a roupa deles, ela é presa no pescoço, ela é muito bem vedada, né? Em clima frio, as pessoas usam cachecol. Então, e a roupa do esquimó ela é aberta embaixo, né? Da mesma forma, a roupa do beduíno ela é aquela túnica longa e bem folgada, né? Então, o que que acontece? A, a camada de ar entre o corpo do beduíno e a roupa, ela é aquecida por causa da roupa absorver muita radiação solar. Então, a roupa realmente esquenta e o ar esquenta em contato entre a roupa e o corpo do beduíno, o ar fica quente. E aí ele fica quente e ele sobe. Então, ao contrário dos esquimós, a roupa do beduíno ela é aberta em cima, né? Então, o beduíno fica ali com um ventinho no corpo dele,
por causa da convecção, por causa da advecção. No caso dos esquimós é ao contrário, então eles querem evitar essa perda de calor, então o ar em contato com o corpo do esquimó, ele esquenta, e os esquimós vedam muito bem a região do pescoço para que esse ar não saia, né? E mesmo quem já foi para regiões de clima mais frio do que a gente tem aqui no Brasil, percebeu que o cachecol não é só um item de beleza, ele é mais que isso, né? Ele é muito importante em regiões muito frias. Muito bem. Então é isso que a gente vai discutir hoje. Então, essa questão que a gente vai discutir, ela é uma primeira abordagem de problemas de fluidodinâmica, né? Conforme vocês vão ver. Então, como eu falei para vocês, partículas num fluido podem ser transportadas por difusão e pela movimentação do próprio fluido, né? É o caso do calor também, né? Então, o calor pode se propagar pelo ar, tanto tendo perda de calor como ganho de energia térmica. Vocês simularam isso no último exercício que eu passei para vocês, que era o paralelepípedo, né? A gente fez essa simulação. Então vamos ver como é que a gente equaciona isso. Então o primeiro passo é a gente escrever a equação diferencial desse problema. Então, A de x é a seção transversal do recipiente ou do elemento finito, sei lá, que a gente está considerando. V de x é a velocidade do fluido, θ de x é a concentração do soluto ou a energia, que quer que seja, né? Q de x é o fluxo e S de x é um termo de fonte, né? Positivo ou negativo, dependendo se a gente tem criação ou destruição do soluto, como por exemplo alguma espécie de reação química, né? Então a gente usa a nossa velha conhecida, a lei de conservação, né? Então, o soluto entrando nesse elemento infinito tem que ser igual ao soluto saindo, mais o que for criado dentro do elemento, né? Então, lembrando aqui, A é a área da seção, V é a velocidade e θ é a concentração, né? Dos dois lados do fluido, e mais esse termo, que é o fluxo, e o fluxo, nesse caso, difusivo, então, multiplicado pela área, né? Então, vocês podem ver, eu tenho o material que é transportado pela velocidade do fluido, e eu tenho o material que é transportado por difusão, né? Então, isso é o que está entrando, isso é o que está saindo, isso aqui é o que está sendo criado, eventualmente, dentro do elemento finito, né? Por unidade de comprimento, então a gente multiplica por ΔX, né? Então, o primeiro termo é convecção, o AVθ, o segundo e o quarto são difusão, né? Isso tudo é igual a zero por causa da lei de conservação. Então a equação fica com essa cara, e agora a gente vai fazer de novo o que nós fizemos lá atrás no curso, né? Esse ΔX está relacionado ao comprimento do elemento finito aqui. Então, se a gente divide todo mundo por esse ΔX e toma o limite em que ele vai a zero, a gente recai nessa equação, né? Então, vejam só, a gente tem equação diferencial
não é parcial aqui, porque é unidimensional, e ela ainda não é de segundo grau. Né? Então, por enquanto aqui, eu não tenho nenhuma aproximação, e essa solução aqui, em princípio, é exata. Né? Bom, vamos olhar esse primeiro termo aqui, que é associado à advecção ou convecção. Então, quando a gente deriva esse cara aqui, a gente vai considerar que esse fluido é incomprimível, né? Como é o caso dos fluidos mesmo, como vocês sabem, e por isso as máquinas hidráulicas são tão fortes, né? Então, se o fluido é incomprimível, o volume que uma porção de fluido ocupa, que é dado pela área vezes a velocidade, né, é constante. E aí vocês pensem um pouquinho nisso, né? Então é como se você tivesse a quantidade de fluido que vai conseguir atravessar a seção transversal numa unidade de tempo, vai depender da velocidade. Então, esse ΔX que o fluido consegue percorrer, ele depende da velocidade, né? Então, é como se você tivesse um cilindro que consegue transpor ali o anel da seção transversal do elemento. Então, é isso que está dizendo para a gente, que o volume é constante, né? Então, quando a gente pegar essa derivada aqui na equação de advecção de fusão, e a gente aplica, então, as regras de derivada de um produto, né? Então, quando ela atuar nos termos AV, ela vai se anular, essa derivada, e o que vai sobrar para a gente é o AV dθ dx. Então, esse é o primeiro termo, e a gente simplificou ele um pouquinho, e o que restou foi a derivada apenas da concentração. Né? Porque a área vezes a velocidade é uma constante. Nesse caso. Bom, o segundo termo, então, é o termo de fluxo, e aí a gente precisa agora de uma relação constitutiva. Né? A relação constitutiva que a gente usa no curso, que é a mais comum, é a lei de Fick, e ela nem sempre vale, né? Então, esse aqui é o regime linear, em que o fluxo de partículas, ele depende do gradiente de partículas né? Então, o fluxo vai da região de maior concentração para a região de menor concentração, por isso o sinal de menos. Então, essas derivadas aqui que a gente tinha, a gente vai recair nessas outras derivadas, e a equação de advecção de fusão vai ficar com essa cara aqui. Né? Então, esse termo aqui, que é a derivada de segunda ordem, ele é familiar, né? Ele é igualzinho ao que a gente estava vendo até aqui. Então, a derivada de A capa, dθ dx, onde capa agora aqui é a constante de difusibilidade no material. E agora a gente vai, então, escrever a formulação fraca desse problema. Né? Então, espero que agora vocês já estejam bem familiarizados e bastante rápidos em resolver a formulação fraca desses problemas. Então, a gente multiplica todo mundo pela função auxiliar W, e a gente integra em todo o domínio. Né?
Bom, o primeiro termo aqui é diferente do que a gente tinha até então. O segundo termo é igual. Bom, esse segundo termo aqui, a gente vai integrá-lo por partes, assim como a gente fazia nos outros casos, né? Então, vamos deixar esse termo aqui quieto por enquanto. E o segundo termo, quando a gente integrar por partes, então, vai me dar mais, né, dw dx, a capa dθ dx, tudo isso em dx. O termo de fonte se mantém. E agora surge o termo de superfície, que vai ser o AW e capa dt dx, sendo que menos capa dt dx vai ser igual ao Q, né? Então, surge esse termo aqui, agora a gente tem que ver se a gente não comeu bola com sinal. Essa equação, na verdade, eu tirei do livro, deixa eu ver. Quando a gente faz a integral por partes, esse cara aqui está negativo. Então, é isso aí. Então, como esse cara está negativo, esse aqui vai ficar... esse aqui vai ficar positivo, que é o sinal oposto. Esse aqui vai ficar negativo, mas aí como eu estou fazendo que menos capa dθ dx é igual a Q, eu volto a pôr o sinal de mais aqui, né? Isso tudo igual a zero, né? E agora a gente precisa das condições de contorno nesse caso. E as condições de contorno, elas costumam ser dadas em termos do fluxo total de partículas, que são os efeitos de convecção e de difusão juntos. E vai ter essa cara aqui, então, né? Menos capa gradiente de θ, e mais V vezes θ, e esse N aqui é normal. Então, lembrando que essa velocidade ela não precisa estar alinhada, em princípio, com o eixo do seu elemento finito. Então, por isso a gente coloca esse N aqui, porque tem que ser tomado o produto escalar, né? Isso tudo vai ser igual ao fluxo. Bom, agora, esse primeiro termo aqui, a gente pode integrar ele por partes também, né? Então, vai ficar o dw dx vezes o AV θ, né? E vai surgir um termo de superfície, que é a integral da derivada total, que vai ficar WAV vezes θ, isso aplicado nos extremos, né? Então, surge esse termo aqui, WAV θ, né? Então, a gente vai somar com esse último termo aqui do lado esquerdo, que é o AWQ, e assim a gente escreve uma equação que vai ter essa cara aqui. Então, né? Então, quando a gente faz a integral por partes aqui nesse termo, vai sobrar essa integral. Esse outro termo já estava aqui. O termo de fonte está aqui. E agora surgiu esse fluxo generalizado que engloba tanto o termo de difusão quanto o termo de convecção, né? A gente ainda pode ter termos de condições de contorno essenciais, né?
que seriam relacionados a gente conhecer não o fluxo total, mas sim a concentração de partículas num dos num dos extremos do domínio. É uma outra condição de contorno possível. Então, a nossa equação de advecção de fusão na formulação fraca ficou com essa cara aqui. Né? E aí agora a gente vai fazer o que a gente fez nos outros casos. Então, a gente vai usar o método de Galerkin para escrever tanto as funções tentativas U de E, quanto as funções auxiliares W, em termos dos interpoladores de Lagrange, né? Então, NEDE, e aqui a transposta, WE transposto, NE transposto. A derivada, obviamente, vai me dar as matrizes B, que é simplesmente a derivada da função de forma. E de maneira análoga, quando eu derivar a função auxiliar. Né? Então, agora colocando essa função W em evidência, a gente vai ficar com uma equação que vai ter essa cara aqui, onde esse primeiro termo a gente vai chamar de Ka, que seria uma matriz de rigidez de advecção. O segundo termo é um Kd, que seria uma matriz de rigidez de difusão. Né? E depois eu tenho o termo de força de superfície e o termo de força de corpo, que está associado à fonte do sistema. Bom, então, tirando esse primeiro termo, tudo aqui é familiar para a gente. Né? A gente até conseguiu escrever a equação de calor de fluxo generalizada, que seria a condição de contorno natural. A gente escreveu ela generalizada e ficou com essa cara. Agora, esse termo aqui é totalmente novo. Né? E ele quebra a simetria. As matrizes B não aparecem um produto do B contra o B, aparece um produto de B com N. Então, como é que fica? Né? Bom, então se a gente considerar interpoladores lineares, a gente já sabe como é que eles são, e a gente sabe como é que é a derivada deles também. Então vamos substituir. Bom, o termo de advecção, a matriz de rigidez agora não é mais simétrica. Então a gente tem o N, a gente tem o B, e quando a gente fizer o produto desses caras aqui, vai dar esse trem aqui, né? Integrando nos extremos de integração. Né? Então a gente vai ter o V vezes o A sobre 2, menos 1, 1, menos 1, 1. Então, essa matriz de rigidez aqui, ela não é mais simétrica. Olha só. Bom, e agora a matriz de força é igual ao que a gente tinha. E o termo de difusão, ele também vai ser igual, então 1 menos 1 menos 1. Esse termo aqui não muda. E quando a gente, então, fizer a soma dessa matriz de rigidez, a gente vai recair nessa equação aqui, onde a gente definiu essa variável PE, que seria o V vezes o LE sobre 2K. Né? Então, um valor razoável para essa constante é da ordem de 0,1.
né? E então a gente está considerando aqui o V igual a 2 unidades, né, seja qual for. O K, que é a constante de difusão, é 5. O A é 1. Né? E agora o problema está pedindo para a gente dividir o domínio em 20 elementos que tenham meio metro de comprimento cada um. Né? Então, esse PE, que é chamado número de Peclet, vai ficar valendo 0,1. Então, a gente vai cair numa matriz com essa cara aqui, que não é muito amigável, mas também é uma matriz cheia de zero, é uma matriz esparsa. Né? É essa a nossa vantagem. Então, agora resolver esse cara, né? Então, resolver esse cara aí é no MATLAB, é no Matemática, no que quer que for. Resolver ela na mão também dá, mas é bem trabalhoso. E quando esse PE é igual a 0,1, olha como a solução de elementos finitos, ela casa muito bem com a solução exata. Né? Então a gente tem aqui uma curva bonitinha, né? Da variação da concentração em função da posição no sistema. Agora, quando a gente pega esse número PE grande, né, então da ordem de 3, a solução de elementos finitos ela fica bem instável para os últimos elementos. Então, essa é uma instabilidade conhecida e existem maneiras de resolver ela. O livro discute isso no capítulo 8, mas são técnicas importantes dentro da abordagem de fluidodinâmica, né? Fluidodinâmica computacional. Então, esse... desculpa, tem alguém querendo entrar aqui e sempre desconcentro. Né? Então, quando esse número de Peclet vai ser grande, pessoal, esse número de Peclet vai ser grande se a velocidade do fluido for grande, e isso a gente não tem controle, mas o comprimento dos elementos a gente tem controle. Né? E o K, que é a constante de difusão, a gente também não tem controle. Mas vocês vejam que a gente consegue controlar o número de Peclet através do tamanho do nosso elemento finito. Então, se o número de Peclet ficou grande, basta usar elementos menores. É claro que isso vai ter um custo computacional maior, mas a gente escapa dessa instabilidade aqui, dessa instabilidade dinâmica do problema. Né? Bom, no caso que o livro coloca, então ele dá para a gente condições de contorno, são ambas condições essenciais nesse caso. Então a concentração no ponto 0 é 0 e a concentração no ponto 10 é 1. As matrizes de força que a gente já calculou antes, elas continuam valendo aqui. O termo de superfície se anula porque a gente não tem contorno natural nesse caso. Então, lembrem-se da condição imposta na função auxiliar W, que é justamente que ela se anula nos contornos essenciais. Né? Então é isso, pessoal. Era disso que eu queria falar para vocês na aula de hoje. Relativamente rápido para falar, ainda mais sem alunos fazendo pergunta, mas não é totalmente trivial. Tem um problema na lista para vocês brincarem com isso. E eu estou à disposição para tirar dúvidas. E deixa eu já salvar aqui o PDF para colocar no Tidia para vocês, tá bom? Então é isso.
Não vou dizer obrigado para quem assistiu, porque ninguém está assistindo, mas espero que seja útil. E na nossa próxima aula, então, a gente vai fazer o problema de uma simulação usando o Abacus, o problema dinâmico, né? Então, não é mais um problema estático, né? E na semana que vem, mais 2 simulações de Abacus, e aí termina a parte de ministrar conteúdo, e no final vai ser vocês trabalhando para resolver a lista 2 e para prepararem o seminário de vocês, tá bom? Então é isso, boa noite e até a próxima.